Hoje a gente vai continuar aqui o nosso site, né? A gente tá fazendo toda semana, né, o size ali do encurtador de links. Então, a cada semana a gente vem fazendo a sua evolução, que é um size ali que a gente começou desde o princípio, né? Desde o mapeamento de entidades até desenho de solução na AWS. E hoje, como a gente já fechou toda a parte de código ali nas últimas semanas, hoje a gente vai avançar para a parte de pipelines. Então, primeiramente, o objetivo aqui hoje é a gente entender conceitualmente como que a gente vai fazer uma integração entre o GitHub Actions e o deploy da nossa Lambda ali e toda a nossa infraestrutura, como o API Gateway e DynamoDB dentro da AWS, e depois a gente já vai lá para poder fazer de fato essa implementação. Então primeiro a gente vai entender o conceito, o que a gente vai fazer, e depois a gente vai para o repositório e a gente vai criando ali os steps da nossa pipeline, beleza? Ó, a galera falando aqui que a imagem tá boa. O Gustavo perguntou se tá na Twitch, não, só no YouTube mesmo. O resto aqui da galera tá pelo Meeting, tá? Aí antes de começar, eu tinha comentado aqui pra galera da FBR que eu tinha uma notícia pra vocês, porque a gente conseguiu fechar uma parceria muito boa ali com a JetBrains. Então agora a gente vai conseguir oferecer a cada mês, né? Vai ter um sorteio para todos os alunos aqui dentro da FBR para poder ganhar uma licença do IntelliJ Ultimate com uma licença com vigência de 1 ano. Então essa parceria a gente conseguiu fechar até metade do ano que vem, né? E a cada mês a gente vai fazer um sorteio para todos os alunos ali que estão ativos aqui dentro da nossa base. Então fechou esse mês, a gente vai fazer um sorteio, o ganhador já recebe ali a chave para poder ativar o IntelliJ Ultimate e já pode sair utilizando. No mês que vem, mais um sorteio, e assim a gente vai até a metade do ano que vem, tá? Então é algo bem legal, porque a gente utiliza o IntelliJ aqui em todo o desenvolvimento, né? E o Ultimate a gente sabe que ele aumenta ainda mais ali a nossa produtividade. Então essa parceria eu fiquei bem feliz, na real, da gente ter conseguido, porque é um produto que de fato a gente utiliza no dia a dia aqui. Então eu espero de verdade que vocês gostem. Então a galera que já é aluna aí vai conseguir agora concorrer. Tem 12 chances, né, de ganhar essa licença aqui do IntelliJ Ultimate. Beleza? Boa. Sensacional, Brunão. Pô, cara, parabéns aí pela parceria que você conseguiu aí. Merece demais. Seu canal é o melhor do YouTube, sem dúvida. Falo mesmo. E o conteúdo da FBR é muito rico, cara. Tem que crescer mesmo. Parabéns, velho. Boa. Valeu, Wallace. Tamo junto, mano. Pelo apoio aí toda semana, velho. Tamo junto. Ó, aí a Samira tá perguntando aqui no YouTube, né, se a gente vai começar esse projeto agora. Não, a gente vai continuar aquele do encurtador de links, né? A gente já tá aqui nos finalmente. Hoje a gente vai ver como que funcionaria, né, a nossa pipeline aqui de CI/CD, beleza? Bom, então chega de enrolações, já vamos, agora que a gente já passou pelos recadinhos, né, vamos colocar a mão na massa aqui. Hoje a gente tá continuando naquele nosso repositório, né, e para poder fazer a pipeline de CI/CD, é muito importante que a gente tenha algumas bases bem sólidas. E essas bases de tecnologia, a gente está falando do Terraform, que ali é uma infra as code, onde a gente consegue subir infraestrutura dentro da AWS e fazer destroy de infraestrutura, tudo através de código. Então, para quem não conhece, o Terraform, né, é ali da HashiCorp, onde a gente consegue, de forma declarativa, né, definir, cara, eu quero subir um API Gateway na AWS, ou eu não quero ir na AWS, eu quero ir em outra cloud. A gente consegue fazer isso tudo através do Terraform, tá? Então, quem não tem no computador pode baixar, fazer uma POCzinha local, você consegue brincar bastante aqui com o Terraform. Eu vou aproveitar esse link para poder fazer referência a um vídeo nosso que tá ali no YouTube, tá? Então, se você quiser ter essa explicação mais estruturada, com mais calma, e um exemplo, né, tipo um Hello World com Terraform, eu vou deixar o link aqui na descrição depois para vocês darem uma olhada, mas é basicamente esse repositório aqui, tá? Se você jogar aí no YouTube Pipeline de Infra com Terraform, você vai ver todo o passo a passo, né, de como se cria ali a pipeline de infra e toda a linha de raciocínio por detrás, beleza? Então aqui eu tô reaproveitando o código que a gente já fez nessa aula ali dentro do YouTube. Eu vou pegar o link dela aqui e eu já jogo aqui no chat para caso alguém ainda não tenha visto, né? Ó, deixa eu entrar aqui, acessar meu canal. A gente pode vir aqui embaixo. Ó, Masterclass Pipeline Terraform. Então eu vou copiar esse link aqui e vou jogar aqui no chat para quem quiser depois rever esse vídeo, tá? Ele já fica bem completinho ali para o seu entendimento. Beleza? Vou jogar aqui no Meeting também. E show de bola. Então lá, conceitualmente, a gente está falando do Terraform, que é onde a gente tem alguns mecanismos, tá?
O Terraform, ele tem a etapa de planejamento e o Terraform ele também tem a etapa de construção. Então, quando a gente quer utilizar o Terraform, a gente tem esses dois comandos principais, onde o primeiro você vai indicar na sua linha de comando, né, de fato, um Terraform Plane. Então, por exemplo, eu vou abrir aqui meu terminal só para poder exemplificar, tá? Eu faria assim, Terraform Plane. Ele iria planejar tudo que o Terraform vai fazer, mas ele não executa. Ele só vai me dizer qual é o plano de execução. Se você olha esse plano e você concorda, aí sim depois você executa o comando Terraform Apply, que ele vai pegar esse plano que ele acabou estruturando e ele vai começar a aplicar ele dentro da cloud que você escolheu. Beleza? Então agora que a gente já pegou esse conceito do Terraform, vamos entender aqui o que seria o GitHub Actions, tá? De forma bem breve, o GitHub Actions é uma automação que a gente tem dentro do nosso repositório para poder automatizar algumas ações. Então aqui dentro do seu GitHub tem esse menuzinho aqui, Actions, onde aqui dentro você consegue ir lá na documentação do GitHub, entender um pouquinho mais, mas ele vai te dar todo o passo a passo, né? Que, cara, eu quero trigar essa automação quando um commit foi feito, quando um push foi feito, ou quando o merge foi feito ali para branch develop, ou o merge foi feito para branch de main. Você tem várias customizações e gatilhos, né, que a gente chama ali de triggers, para poder startar uma automação. Quando a gente fala dessa pipeline Terraform, né, deixa eu dar uma voltada lá. Opa! Aqui dentro do nosso vídeo, a gente deixa na descrição o repositório, né, onde tem ali o exemplo. E aqui a gente tem essa imagem que tangibiliza bem como é que funciona essa pipeline, tá bom? Então primeiro a gente tem nós como desenvolvedores. Cara, eu vou estar desenvolvendo ali no meu repositório, vou definir toda a estrutura que eu quero e eu vou empurrar isso ali para o meu repositório dentro do GitHub. Então eu vou fazer um push. Quando eu faço um push, eu vou definir aquele gatilho que a gente acabou de comentar aqui do GitHub Actions, então aquela trigger, para ele começar a executar algum código automatizado. Esse código automatizado aqui na questão é o Terraform, então ele vai, aqui nesse primeiro step, né, executar aqueles dois passos ali que a gente comentou. Um Terraform Plane, para ele poder fazer o planejamento, e depois ele vai fazer um Terraform Apply. Dessa forma, o seu GitHub Actions vai criar recursos dentro da AWS. Isso tudo de forma automatizada. Você não vai precisar abrir o seu console AWS e clicando lá para criar. Vai ser tudo feito ali via código. Beleza. Fiz o merge na minha branch develop, gostei, subi toda a minha infraestrutura ali para o ambiente de desenvolvimento. Agora eu quero subir para um ambiente mais estável, que vai ser ali meu ambiente de produção. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer o merge desse GitHub repository da branch develop para a branch main, e com isso a gente vai fazer todo esse processo automatizado novamente, mas agora para nossa conta, digamos assim, de produção. Então ele vai fazer o planejamento e ele vai fazer ali a aplicação desses recursos. Ponto importante, quando o Terraform ele faz esse planejamento e essa aplicação, ele guarda todos esses arquivos em um local que a gente vai entender aqui onde é que é, tá bom? Então, trazendo aqui mais detalhes desse fluxo, eu vou copiar essa segunda imagem, tá, pra gente poder ver. Esse aqui é o workflow da nossa pipeline, tá? De forma macro, como é que ela vai funcionar. Então, aqui em cima, a gente tem o trigger do GitHub. Então, cara, pode ser ali um commit na branch de develop, pode ser um push ali na minha branch main. Beleza, eu tenho um trigger, um gatilho. Depois disso, a gente precisa configurar a comunicação entre o GitHub, que o GitHub ele tá num local, e a nossa conta AWS, que ela tá em outro local dentro da internet. Então a gente precisa fazer essa comunicação de uma forma segura. Depois que a gente define, que a gente vai ver aqui no detalhe como é que é, a gente tem um step ali para garantir um processamento único, né? Então é um lock que a gente chama dentro do DynamoDB, para caso você tenha duas pipelines executando ao mesmo tempo, elas não modifiquem o mesmo recurso. Beleza, passou pela etapa de garantir a conexão entre GitHub e a sua conta AWS, conexão segura. Ele já fez o lock, então ele tem a garantia que só ele está executando. Depois ele faz aquela etapa de plan e apply. Então ele vai começar a criar os recursos dentro da sua conta. Quando criou, ele vai guardar isso tudo dentro de um bucket, dentro da sua conta AWS, indicando, cara, nesse dia eu criei tal recurso, ele tem tal identificador, ele tem tal ARN, né? Que é o Amazon Resource Name, e ele vai guardar todo o mapeamento do que ele fez naquela execução. E isso ele faz para quando vier uma próxima execução,
ele saber o que já tem criado e o que ele precisa, talvez, criar por cima ou apagar para poder criar um outro. Então a gente chama isso aqui de state file. O que ele guarda, o Terraform ele guarda dentro do seu Bucket S3 é um arquivo de estado, de fato para ele poder saber, cara, quando eu executei naquele dia, eu criei tais recursos. Tá vindo um gatilho agora para eu executar de novo. E o meu usuário agora tá pedindo para modificar o valor de um campo. Então ele vai olhar o state file, eu já criei isso no passado, o usuário está pedindo modificar esse campo, e ele vai saber no final o que ele precisa fazer. Então, nesse caso aqui, ele vai decidir que ele não precisa criar tudo de novo, ele só vai lá e edita aquele campo. Então, de forma conceitual e macro aqui, os steps da nossa pipeline é esse aqui. Comunicação segura, faz o lock, play e apply, e nesse meio tempo ele vai atualizando ali esse state file, esse arquivo de estado. Até aqui tudo bem? Deu para pegar esse conceito da pipeline, dos steps que ela acaba executando. Joguem aqui no chat, ou deem um thumbs up, coloquem aqui no chat do YouTube também. Beleza? Show de bola. Aproveitar para beber uma água aqui. Então, show de bola. Agora que a gente já conhece, né, como é que vai funcionar esse fluxo da nossa pipeline, vamos tangibilizar isso aqui dentro do nosso desenho AWS, tá bom? Então a gente tem... Vamos dar uma improvisada aqui. Deixa eu pegar um desenho AWS. Por alguma razão ele se perdeu aqui, né? AWS 2025? É esse cara mesmo. Então aqui eu vou pegar um grupo pra gente poder exemplificar o GitHub, tá? Então vou colocar essa cloud aqui, essa nuvem, e eu vou chamar isso aqui de GitHub. Esse aqui vai ser GitHub Cloud, por exemplo. E dentro do GitHub, a gente pode ter um repository, um repo, né? Eu posso estar indicando como isso aqui. Então esse aqui é o nosso repo, tá? Um repository. E a gente tem aqui o nosso desenvolvedor, os nossos devs, né? Então os desenvolvedores, eles estão sempre interagindo aqui com o nosso repositório. Beleza. Quando ele fizer isso aqui, ele precisa fazer aquele primeiro step do fluxo ali do Terraform que a gente viu, que é garantir uma comunicação segura entre o GitHub e a nossa conta AWS. Como que a gente consegue fazer isso nesse fluxo aqui de pipeline de uma forma segura? Se a gente olhar a documentação da AWS, que também tá nesse repositório aqui, tá? Aqui no final, ó, How to Connect GitHub Actions to AWS, ele traz para você esse fluxo que eu vou descrever aqui para vocês, mas num passo a passo bem detalhado, tá? Sobre como que você vai fazer ali o assumir role, o passo a passo de como você cria isso dentro da sua conta. Então isso tudo aqui eu já passei naquele vídeo. Então aqui eu não vou estar estressando com tanto detalhe, mas se você quer pegar esse fluxo detalhado, dá uma olhada naquele vídeo que vale muito a pena, tá? Então eu vou passar aqui de uma forma macro. O que a gente precisa fazer? Primeiro passo, a gente precisa definir uma role dentro da nossa conta AWS. Então eu vou pegar esse chapéuzinho aqui, tá? Que é um papel. Esse chapéuzinho, ele vai definir quem pode assumir esse chapéu dentro da nossa conta AWS. Então, quem tem esse chapéu, digamos assim, pode fazer certas ações dentro da nossa conta AWS. Então, eu vou falar, por exemplo, que esse chapéu aqui, ele vai ser chamado de GitHub Actions, sei lá, encurtador de links. Eu vou deixar como role no final. Ó, GitHub Actions, encurtador de links, role. Então, eu estou dizendo que quando eu crio essa role dentro da minha conta, ela pode executar determinadas ações dentro desses recursos. Então, essa minha role, ela tem também, relacionada a ela, um conceito que a gente chama de policy. Então, a policy, ela é uma permissão. Então, eu vou deixar assim, ó, como permissões, vou até botar em português, tá? Essa role, ela tem várias permissões. Então, ela pode ter, ó, várias permissões. Então, quando eu criar minha role ali dentro da minha conta AWS, eu linko com ela várias permissões. Então cara, você pode criar uma lambda, você pode mexer no Dynamo, mas, por exemplo, você não pode fazer a criação de um API Gateway, ou você não pode fazer a criação de um Secret Manager. Você vai definir todo o conceito aqui de permissão para essa role. Beleza. Agora que eu defini todo esse conceito do que ela pode fazer,
eu dentro da AWS, eu tenho um conceito que a gente chama de Assume Role. O Assume Role é, de uma forma bem resumida aqui pra gente entender de uma forma mais fácil, é você dizer quem pode assumir essa role. Então, dentro da configuração dessa role, você vai dizer, ó, quem pode assumir esse chapéu é essa pessoa em específico. E para a gente poder definir essa pessoa específica, é lá dentro do conceito ali de Trust Relationships, dessa role aqui. E no nosso caso, a gente vai estar indicando que quem pode assumir essa role é o nosso repositório. Então aquela documentação que eu mostrei para vocês, ela traz todo esse conceitual, tá? De como que faz essa configuração. Mas no final das contas, ela tá dizendo isso, ó. Quem pode assumir esse chapéu é o meu repositório do encurtador de links. Então aqui, ó, eu permito esse repo. Então, se esse repo ele tentar assumir essa role, como eu primeiramente defini isso dentro da minha conta AWS, a minha conta AWS vai deixar. Se vem aqui agora um repositório de uma outra pessoa, vou botar assim, repositório XPTO, e ele tenta assumir a minha role, ele não vai conseguir. Porque eu, dentro da minha conta AWS, não dei essa permissão para o repositório XPTO. Eu dei só para esse primeiro repositório aqui, que eu vou chamar de encurtador, por exemplo, de links. Deu para pegar essa ideia aqui, gente, da diferença de como que a gente dá essa permissão granular aqui de acesso? Então, cara, para eu dizer que esse cara do GitHub pode acessar a minha conta AWS, que é algo pessoal, eu crio uma role, dou permissão para ela, e na etapa de assume role, eu digo quem pode assumir, que eu vou estar indicando exatamente o caminho do meu repositório. Fez sentido para vocês, essa parte aqui? Para a gente poder tangibilizar, eu vou vir na minha conta AWS aqui agora para a gente fazer esse processo de criação, beleza? Só para a gente também não ficar muito conceitual aqui. Então, ó, eu vou vir aqui no meu IAM. Aqui dentro do meu IAM, eu tenho essa parte de Identity Providers. Aqui, a gente precisa criar esse Identity do próprio GitHub, tá? Então, isso aqui, conforme eu falei, tá naquela documentação aqui, ó. Então, aqui ele tá descrevendo o que você precisa fazer. Então, você vai vir aqui, Add Provider, vai colocar a URL do GitHub e beleza, você criou um provedor de identidade chamado GitHub. Depois disso, a gente vai fazer justamente a criação da nossa role. Então, eu vou vir aqui, ó, Roles, Create Role. Aqui eu vou colocar como... acho que é o Web Identity. É o Web Identity. Identity Provider, eu vou colocar o próprio GitHub. Então aqui eu tô já referenciando o Identity Provider do step anterior. E aqui eu posso colocar o Audience como STS. E aqui eu vou estar definindo aquela permissão granular. Quem pode assumir essa role? Então aqui eu posso botar que é o meu repositório, ó, Build Run Tech, que é o que tá aqui em cima, ó, do meu GitHub. Então, Build Run Tech. E se eu quisesse restringir ainda mais, eu poderia pegar o meu repositório. Deixa eu abrir aqui o nosso do encurtador de links. É esse camarada aqui. Ó, eu vou copiar esse nome e eu poderia colocar esse nome aqui como esse GitHub repository. Então, ó, eu tô dizendo que, cara, quem pode assumir essa role que eu tô criando? Dessa organização e somente esse repositório. Então, até se fosse um outro repositório dentro da mesma organização, não poderia. Se eu quiser até limitar a branch, ó, dessa organização, desse repo e dessa branch, cara, tá tudo aqui na nossa mão para poder fazer esse controle, tá? Do processo de assumir essa role. Beleza? Show de bola. Galera, se tiver algum ponto, eu sei que o conceito é um pouco mais avançado, então podem colocar aqui no chat que a gente vai trocando ideia, tá? Se quiser, puta, não entendi nada, mano, pode perguntar que a gente volta aqui também, beleza? Então vamos lá. Vamos aqui no Next. Agora o que a gente vai fazer? Definir quais permissões a nossa GitHub Actions precisa ter. Então a nossa role precisa ter algumas permissões. O que eu já sei que eu vou precisar ter? Cara, mexer ali com o API Gateway. Então, ó, Amazon API Gateway Administrator. Eu preciso ter a questão da Lambda. Então, Lambda Full Access. Aí aqui, galera, é muito conceitual de tipo, cara, eu não quero dar Full Access. Eu quero dar alguma permissão específica. Então, se a gente tivesse aqui com mais calma, eu poderia abrir essa questão aqui e escolher de fato qual é a permissão que eu quero que a minha role faça. Às vezes eu não quero que ele faça algumas coisas que já estão contidas aqui. Então você pode ser mais específico ainda, tá bom? Mas aqui eu vou simplificar pra gente. Então, AWS Lambda. Aqui agora eu vou colocar a questão do Dynamo.
Então, DynamoDB, vou deixar essas duas versões aqui. E eu também vou colocar a questão do nosso Amazon S3, porque a gente vai precisar ali armazenar o state file que a gente viu e outras coisas mais. Outro passo a mais que eu já vou colocar aqui, que eu sei que a gente vai precisar, é o nosso System Manager. Então, deixa eu ver se é SSM aqui. Amazon SSM, beleza. Para ele poder mexer ali com um passo que a gente vai descobrir já já. Eu acho que é isso. Depois, se a gente precisar, dá para incluir mais, tá? E agora, no final, a gente coloca o nome para essa role. Então, eu posso colocar GitHub Actions, encurtador de links, role. Então, aqui, eu posso deixar até o link desse repo, tá? Deixa eu voltar lá. Assume role for. E eu coloco aqui o nosso repositório. Então, ele vai dar aqui qual é, de fato, a trust, né? Então, aqui que ele indica, ó, eu só vou permitir para esse repositório e essa conta ali vindo do GitHub e depois as policies aqui embaixo. Beleza. Eu vou colocar uma tag aqui, que vai ser project. Vou colocar como encurtador de links. E eu vou dar um create role. Então vamos ver se ele vai criar. E beleza. Ele acabou de criar a nossa role. Então o que eu vou fazer? Eu vou copiar o ARN dessa role e eu já deixo preparado aqui para a gente utilizar numa próxima etapa. Então essa primeira parte aqui do nosso processo já foi feita. Então aquela questão de comunicação segura entre GitHub e AWS, ela já está validada. Beleza? Bom, o que mais a gente vai fazer agora? Então agora que a gente já fechou essa parte aqui de comunicação, a gente precisa criar a tabela do DynamoDB para poder permitir o lock. Como essa minha conta AWS eu já venho utilizando ela, eu vou vir aqui só para poder mostrar para vocês, tá? Que a gente já tem essa tabela criada. Então é DynamoDB. Aqui é sempre importante se atentar na região, tá? Se você tá sempre mantendo a consistência. Aqui eu vou estar criando em Ohio, mas se você quiser criar aqui na região de São Paulo, fica à vontade, tá? Não muda nada não. Só a questão de pricing, né? Por isso que eu tô usando ali a partir de Ohio, que é um pouquinho mais barato. Então aqui, ó, eu já tô dentro do meu DynamoDB e eu já tô com a minha tabela Terraform Lock. Então o nome da tabela não precisa ser exatamente esse, tá? Mas eu convenciono aqui em o meu número da conta AWS, Terraform Lock, como ali sufixo, né? E se você olhar, o partition key é lock ID. Então é esse nome aqui, que é definido pelo próprio Terraform, tá? A gente não tem muita capacidade de customização. Então, cria essa tabela aqui, coloca esse partition key e beleza, grava esse nome que a gente vai estar utilizando dentro da nossa pipeline também. O terceiro passo que a gente teria é a criação da etapa do bucket. Então, o que eu tô falando aqui é aquele passo a passo, tá? Que a gente viu aqui, ó. A gente já criou o IAM role, eu já criei aqui meu DynamoDB e agora eu tô fechando aqui com a criação do bucket. Depois disso tudo, aí sim a gente vai para definir os steps ali da nossa pipeline, beleza? Então vamos lá pra gente ver. Aqui em S3 Bucket eu criei esse bucket também, ó, Terraform, número da conta AWS, state file, e aqui ele vai estar armazenando todos os nossos state files. Se você tem curiosidade sobre como que é um state file, deixa eu ver se tem algum outro aqui. Eu não sei se esse aqui já tá... eu acho que esse aqui já deve estar vazio, mas deixa eu ver. Esse já tá vazio, mas basicamente, galera, é um arquivo JSON onde ele vai mostrar para você quais são os recursos criados e quais são os seus identificadores. Deixa eu ver se tem um outro aqui. Eu acho que esse aqui dá para mostrar. Não tem nada sensível, não. Ó, esse camarada aqui é um outro state file onde ele define, ó, quais recursos eu tenho criado. Ó, eu tenho um S3 Object, aí ele vai trazer qual é. Ele vai trazer demais campos ali para o Terraform saber o que ele já tem ou o que ele precisa criar. Então, esse aqui é a carinha do state file, tá? Então, quando a gente fala o state file, é esse arquivo JSON que o Terraform ele sabe interpretar para poder fazer esse diff, né? Do que ele cria, do que ele não cria e por aí vai. Beleza? Então, bora lá. Na nossa lista aqui, a gente já fechou a criação do IAM role, do Dynamo e também das 3 buckets. Vamos agora para o processo de fato da pipeline. Então, dentro desse repo, a gente define os actions, né, as etapas da nossa pipeline, através dessa pastinha .github/workflows. Então, essa pasta, ela tem aqui 3 arquivos e a gente vai entrar no detalhe neles aqui. O primeiro é o develop. Então, o develop, ele está fazendo um trigger
quando tem um push na branch de develop, então bem intuitivo pelo nome, né? A gente dá a permissão aqui para ele poder interagir ali de fato, né? Com os recursos com mais granularidade, que também está descrito dentro da doc aqui da AWS. E no final, ele está reutilizando um step Terraform, que ele foi definido ali dentro do mesmo repositório. Então aqui a gente está passando os seus parâmetros. Então eu passo o ARN da minha role. Então é essa role aqui que eu defini. Então eu copio esse ARN e eu coloco ali. Depois eu defino a região, que no meu caso vai ser US East 2 ali. E depois eu boto o nome do meu bucket e o nome da tabela do Dynamo. Cara, definir esses 3 steps aqui, na teoria, a gente só reutiliza esse arquivo terraform.yaml. Ele já está todo estruturado para poder fazer aqueles steps de planejar a execução, aplicar. Se eu quiser destruir, eu já tenho essa opção aqui dentro também. Então esse camarada aqui a gente fez detalhadamente lá naquele vídeo que eu já coloquei no link aqui, tá? Mas eu vou passar rapidinho. Então a gente tem aqui os steps. É basicamente fazer um checkout do repo, ele faz o setup do Terraform com a sua versão, ele configura o processo de assumir role, então aqui que ele indica qual é a role na conta AWS que ele vai estar utilizando, ele lê o parâmetro se você está querendo fazer um destroy ou não, depois ele inicializa o teu Terraform, e aí sim, ele executa os comandos. Cara, se você quer fazer o destroy, ele vai executar o destroy. Se você não quer fazer o destroy, aí ele executa o plan e também depois o apply. Então, é bem tranquilo o entendimento completo aqui do fluxo, tá? Não precisa saber codificar isso do zero, nem gravar. Isso aqui a gente pega de algumas documentações, usa ali com apoio da IA atualmente, né? Fica bem tranquilo pra gente desenvolver. É mais a gente entender conceitualmente, cara. Planeja, ele aplica, ou se eu quiser, ele executa aqui o step de destroy. Então, na nossa cabeça tem que ter isso aqui de uma forma bem clara. Ele vai estar falando ali com a minha role, ele vai estar falando com a minha tabela do DynamoDB, e ele vai estar armazenando ali dentro do S3 Bucket, o meu state file. É isso que a gente precisa saber. Cara, saber como que ele está fazendo cada comando é interessante, mas não é obrigatório nesse primeiro momento. Beleza? Bom, agora que a gente já entendeu esses camaradas aqui, eu vou copiar essa pasta para dentro ali do nosso repositório. Então aqui eu estou naquele repo de infra Terraform, que é um repositório genérico, e eu vou copiar esse código para dentro do nosso projeto, do encurtador de links. Então aqui a gente já tem essa pasta .github. Eu vou criar uma nova pasta chamada workflows. Vou abrir ali o nosso arquivo terraform.yaml. Vou dar um copy. E eu vou... terraform.yaml. Na real, vou até mudar o nome aqui, eu vou deixar como cicd.yaml. E eu vou dar um Ctrl V aqui. Então aqui eu vou deixar como CI/CD Workflow. E aqui também CI/CD. Porque além do Terraform a gente vai fazer outros steps a mais, como buildar o projeto Java e por aí vai. Por isso que eu tirei ali o nome Terraform. Beleza? Então além disso, eu pego esse main. Então vou dar um copy aqui. Eu vou colocar aqui como main.yaml. Prod deploy. Aqui eu vou ajustar para CI/CD. Então, CI/CD. E eu vou colar também a parte de develop. Então, eu copio esse camarada daqui. Não é para baixar, é para copiar. E eu coloco aqui dentro o meu develop.yaml. Então, CI/CD e beleza. Agora eu vou preencher esses parâmetros, tá? Que a gente precisa. Então, o assumir role ARN. Eu vou lá dentro do meu IAM na AWS. Então, a role que a gente criou hoje mesmo, né? Então, IAM. Vou abrir aqui uma nova aba. Eu vou vir em roles. Ó, GitHub Actions, encurtador de links role. E eu copio esse ARN. ARN é Amazon Resource Name, tá? Então, a gente copia esse cara aqui. E a gente coloca aqui dentro do nosso repositório. Então, eu coloco em develop. E eu coloco aqui na main também. O nome do bucket, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou copiar. Então, vamos lá. Buckets. Terraform state file. Eu coloco aqui. Então eu vou colocar dentro de main e eu vou colocar dentro de develop. Porque são 2 ambientes, tá? Se eu quisesse ter 3 ambientes, 4, daria para fazer também. E a gente coloca o lock, né? Que é o nome da nossa tabela. Então a gente copia aqui, ó, terraform lock. E eu coloco aqui também. Ó, então eu vou colocar aqui. E beleza.
Então eu já defini todos os meus camaradas, a minha role, o meu statefile e minha tabela no DynamoDB. Até aqui tudo bem? Tá dando pra acompanhar? Vocês querem que eu vá mais devagar? Ou querem que reveja algum conceito? Vou pegar aqui o feeling de vocês mesmo. Ou tá de boa, tá dando pra acompanhar? Tem um joinha aí. Ou coloque no chat. Mano, sobre o. Como que eu digo? Quando a gente vê assim coisa de DevOps, CI/CD, tudo isso, parece magia, né? Parece que tudo funciona sozinho. É o que você falou, a gente tem que tentar entender mesmo o conceito, como funciona, porque decorar aqui é praticamente impossível, né? É isso, mano. Mano, eu nem me apego mais. Já tentei, não dá certo. É mais entender os conceitos, velho. Se eu pegar pra fazer isso aqui, não tiver um Google, não tiver uma IA, não sai do outro lado. De verdade, tipo, de cabeça fazer isso tudo aqui não vai, mano. Tem que ter uma documentação de apoio. No código até vai, né? Que é algo que a gente tá mais ali no fluxo. Mas, cara, pipeline, eu acho que tu tem que estar muito imerso, né? Como é algo que a gente faz pontualmente e depois reutiliza muito, é difícil a gente saber de cabeça, né? De fato, cada step, é lógico. A gente entende a estrutura, name, ID, run, quero passar a variável de um parâmetro ali de um step para o outro, tranquilo. Mas fazer isso tudo de cabeça ali do zero é complicado, velho. Eu não conheço alguém que tem essa capacidade. Mas é isso que tu falou, entender o conceito, né? Ajuda bastante. Sim, mano, muito bom. E assim, esse repositório que você deixou pronto serve como uma grande referência pra gente, hein, velho? É isso, mano. Eu vou, no final dessa aula aqui, não sei se a gente vai conseguir acabar, ou no máximo uma outra, eu vou deixar um outro já de template pra vocês sobre não só Terraform, mas Terraform e Java. Cara, quero subir uma app Java na AWS já com Gateway e DynamoDB. Cara, já vai ter a receitinha ali pronta pra você reutilizar. Configurou a role e tudo mais? Abraço. Só dá um commit ali e ele já vai começar. Só tem que ter tempo disponível no teu GitHub Actions. Tem, eu acho que 2.000 minutos gratuitos por mês. É tempo de sobra ali pra você subir teus projetinhos, testar. No final do dia, tu destrói. É super tranquilo, tá? Então a ideia é realmente essa. Ajudar vocês aqui, e até a mim mesmo, né? Ter esses repositórios de exemplo. Beleza? Incrível, mano, valeu. Boa. Então bora seguir aqui, galera. Aqui na parte de Terraform, acredito que a gente já fechou, tá? O que esse projeto, agora entendendo mais no detalhe, ele acaba olhando, né? Se a gente olhar, ele tá aqui dentro de cada etapa de run, fazendo um CD infra. Então esse camarada, dentro do nosso projeto, a gente tem a pasta app, na raiz aqui do nosso repositório. A gente vai criar uma outra pasta que a gente vai chamar de infra. E dentro dessa pasta de infra, eu vou até copiar o exemplo daquele GitHub lá. Ó, aqui dentro da pasta de infra, a gente tem o main.tf, que a gente vai tirar esse código dummy aqui, tá? Então a gente vai ter o nosso main.tf, que é onde vai estar o código principal do nosso Terraform, digamos assim. A gente tem o provider, para poder indicar onde que a gente vai estar executando a nossa infra Terraform. Então aqui vai ser US East 2, né? Deixa eu botar lá como é que era. Eu acho que era 2. Isso, 2. Então aqui eu vou deixar o US East 2. Depois eu vou copiar um outro parâmetro aqui, que é o variables. Então esse cara vai ser só pra gente tangibilizar. Então aqui vai ser o nosso variables.df. Então aqui a gente depois troca esse nome, tá? Vou até deixar vazio por enquanto. E eu também preciso, esse aqui é super importante, o backend.tf. Então eu vou colocar aqui backend.tf, porque é aqui que eu tô dizendo pro Terraform que ele tem que armazenar o statefile dele dentro de um S3. Se eu coloco outros tipos de back-end, tem como também. Eu posso armazenar o meu statefile localmente. Posso jogar em um outro servidor de arquivos. Aqui a gente está dizendo para ele utilizar o S3, beleza? Depois disso, a gente vai ter a configuração de destroy. Então, a gente cria mais um arquivo aqui que vai ser um JSON. Então, destroy config.json, onde ele vai ter ali o booleano, né? Se tu quer fazer o destroy por ambiente. Então, eu vou deixar como false. E depois a gente vai começar a criar cada ambiente. Então aqui é amps. E aí eu crio o ambiente de dev. E eu crio também o ambiente de prod. Então esses camaradas, eles vão ter um arquivo Terraform padrão, onde eles vão ser ali o Terraform TFVars. Então, qual é o conceito desse arquivo aqui, tá? Ó,
No main, a gente vai estar criando os nossos recursos. O main, ele vai referenciar todas as variáveis do arquivo variables. Então vamos fazer aqui de exemplo, só para poder, acho que tangibilizar melhor. Por exemplo, no main eu tenho esse camarada e no variables eu tenho esse. Tô fazendo rápido aqui, mas vai dar para entender. Ó, no main, eu tenho a definição do meu recurso AWS. No meu caso aqui, é um S3 bucket. Beleza, mas eu quero fazer esse nome mudar para cada ambiente. Ambiente de desenvolvimento é um nome, ambiente de produção é outro nome. Então eu estou referenciando uma variável. Então eu vou referenciar o que está dentro do arquivo variables, que é o bucket name. Beleza, então eu defini o meu recurso e a variável, então isso aqui está tudo dinâmico. E eu ainda não disse qual é o nome do meu bucket. Para definir o nome do meu bucket, eu utilizo os arquivos que finalizam como tf-vars. Então aqui, ó, eu vou definir, por exemplo, dentro da parte de dev bucket. E quando eu tiver aqui no arquivo de bucket, de produção, eu vou botar prod bucket. Então, o arquivo tf-vars, ele é utilizado dinamicamente na sua pipeline para poder escolher, cara, se eu tô no ambiente de desenvolvimento, eu vou olhar para esse arquivo aqui. Se eu tô no ambiente de produção, eu vou olhar para o arquivo de baixo. Então, eu vou mostrar para vocês onde isso é feito, aqui dentro do nosso workflows. Ele tem aqui, ó, na etapa de plan e de apply. Primeiro a gente escolhe o nosso workspace, tá? E depois a gente faz ali o nosso apply. Mais acima, deixa eu ver onde é que tava esse camarada, velho. O config event repository name. Ele usa pelo nome do environment, né? Então tá aqui, ó. Quando a gente faz o destroy, ou a gente faz o plan, ele tá indicando um var file. Então esse var file é exatamente aquele caminho que eu tô utilizando ali dentro. Então infra, envis, dev, e aqui eu tenho o nome do arquivo. Então o que ele tá referenciando aqui? Envis, o nome daquele env. Então se aqui dentro do meu main eu tô colocando o environment como prod, o nome dessa pasta aqui precisa ser prod. Em develop eu tô colocando como dev, então esse nome tem que ser exatamente esse nome daqui, para as coisas conseguirem casar. Casando ali certinho, é aqui que ele referencia, ó. Utiliza, quando você fizer o planejamento ou o apply, o arquivo que está dentro desse .env, o nome do ambiente, terraform tf-vars. Então, com isso, é esse comando aqui que ele indica qual ambiente eu vou estar executando. Então, se eu estou pegando as variáveis de dev ou se eu estou pegando as variáveis de prod. Então, agora a gente já viu, cara, como eu defino o meu recurso AWS, as variáveis, como que esses valores são repassados dinamicamente pela pipeline. Então é aquele comando que escolhe se é o tf-vars de cima ou o de baixo. Então esses nomes, eles precisam estar casados. Ah, eu quero usar ao invés de dev, staging. Beleza, muda aqui, mas muda aqui também. Que aí as coisas vão funcionar. Beleza? Bom, agora que a gente fechou o conceitual do nosso Terraform aqui, se a gente quiser, a gente poderia até dar um run nesse camarada. Deixa eu fazer esse teste. Só para saber se a nossa pipeline tá certa, eu vou criar aqui dev, bucket, importador, links, dash. Eu vou colocar aqui como prod. Então, o destroy tá como false. Aqui no meu main eu tenho a definição do bucket. E beleza. Vamos comitar esses camaradas aqui. Então, eu já tenho esses arquivos. Eu vou deixar aqui como um CI, DI14, né? Create, infra. Eu vou dar um commit and push, eu já tô aqui na branch main. Na real, eu vou dar um checkout na branch develop. E com isso, aí sim, agora eu vou commitar esse camarada aqui. Então, tô commitando aqui para develop, ali todo o meu código de infra, né? Na teoria, isso aqui deveria passar. Vamos ver como é que vai acontecer. Então, eu fiz o push, o que eu tenho que fazer? Eu vou correr para o meu repositório, onde está meu código, eu vou vir na aba Actions, e eu já vou acompanhar aqui esse processo começar a ser trigado. Então aqui, ó, ele tá no nosso Terraform CI/CD, e ele vai fazer cada um daqueles steps que estava naquele arquivo. Como a gente viu aqui, ó, ele já deu uma falha, porque ele não conseguiu ali fazer um list no env. Ah, eu acho que era no singular, né? Eu botei... Como é que é? 301... Deixa eu dar uma olhada nesse cara aqui.
Encurtador de links, AWS Region. Aqui é US East 2. A gente comeu bola aqui, ó, na região. Era pra mudar aqui também. Vamos... Ele tá sendo referenciado aqui dentro do CICD, né? Aqui nessa etapa de region, na etapa de assume role e aqui embaixo também. Então vamos dar um push aqui novamente, só pra ver se ele resolve aquela treta. Deixa eu ver se eu coloquei certinho. É US East 2. Bora ver. Aí tu vem aqui em Actions, e quando você fizer um push, né? Por alguma razão ele tá demorando aqui. Agora foi. Ele já deveria trigar aqui mais uma action. Então ele já tá criando aqui mais uma step. Ó, então quando você executa o teu código pela primeira vez, ele vai dar esse error aqui, tá? É porque o ambiente não existe. Depois disso ali o teu Terraform ele cria o ambiente de dev, que o Terraform ele trabalha com workspaces, tá? E aí sim ele traz pra gente, ó. Cara, eu vou criar um S3 bucket. Esse aqui é o meu planejamento com esse nome aqui. Todos esses outros parâmetros, eles são conhecidos depois do apply. Então ele deixa esse non after apply. Com isso, ele chega na etapa de apply, ele indica que está criando o seu bucket, e quando cria, ele traz aqui o seu identificador. Nesse caso, ele está dizendo que já finalizou. Vamos pegar esse nome do bucket, vou vir agora aqui na minha conta, né? Em buckets, vou dar um refresh. E ó, já aparece aqui, ó, dev bucket encurtador de links teste. Então esse bucket aqui foi o que a gente acabou de criar via Terraform. Então depois que a gente já tem todo o processo desvendado, digamos assim, fica agora mais simples. Cara, agora eu posso criar qualquer recurso AWS via essa pipeline. Beleza? Bom, o que a gente vai precisar fazer aqui agora? Agora a gente já fechou a primeira etapa, digamos assim, dessa etapa de CI/CD. Então a gente já entendeu que a gente comita no repositório, ele faz ali o assume role, pega role, e essa role aqui, com a nossa pipeline, ela vai fazer o processo de criação. O que a gente fez aqui agora foi a criação do nosso bucket de exemplo, né? O que eu quero mostrar para vocês é como que a gente vai fazer o fluxo de criação ali da nossa aplicação e todo o processo de build. Qual vai ser a lógica aqui da nossa pipeline? Primeiro, eu queria dizer que existem várias lógicas, tá, para fazer, então não existe somente uma que é certa, excepcional. Cada empresa que você entra ali acaba utilizando um fluxo de CI/CD, mas qual vai ser a nossa lógica aqui nesse projeto? Para fazer algo mais simples, mas que funcione também. Bom, a gente vai precisar de um bucket S3. Eu já vou separar esse camarada aqui. Além do state file, tá? Tô dizendo para outras coisas mais. E além do nosso bucket S3, a gente vai precisar também de um System Manager. Vamos botar aqui System Manager. Ah, eu teria um outro ícone mais bonito. Ó, vou deixar esse cara aqui, que é o nosso System Manager. O que vai acontecer? Esse aqui é o nosso System Manager. E a gente pode até chamar de Parameter Store, tá? Que tá dentro ali do System Manager. Então é onde tá os nossos parâmetros. E aqui a gente vai ter um bucket, que vai ser o nosso Code Artifacts, que é onde vai ficar ali o nosso artefato, né, do nosso projeto. Então quando a gente faz o processo de build com Maven, ele gera um artefato, que é o que a gente chama. Então esse camarada a gente precisa colocar em algum lugar. E no caso aqui a gente vai estar colocando dentro de um bucket. Há outras formas de fazer, tá? Mas a gente vai conversar isso tudo aqui. Então deixa eu abrir aqui, que a gente precisa de espaço. Então, beleza. O que vai acontecer? O nosso projeto ele vai pegar essa role e beleza, agora ele já criou a conectividade com a AWS. Mas antes de eu ir para a AWS, fazer o processo de criação da minha infra, que no nosso caso aqui vai ser Lambda, Dynamo, API Gateway, eu preciso primeiramente criar o meu projeto ali, eu preciso buildar o meu projeto. Quando a gente fala de um processo de desenvolvimento moderno, a gente tem ali o processo de criação de imagens de container. Então você tem ali, muitas das vezes, a utilização de Dockerfile. Só que quando a gente está aqui dentro do contexto da Lambda, ela aceita a referenciação de um arquivo zip como o seu artefato de implementação. Então, como a Lambda ela é específica para runtime, então é lógico, tem como você utilizar um runtime customizado, mas ela já suporta o runtime de Java 21, Java 17, eu quero uma Lambda de Python, ela já tem isso tudo bem encapsulado, ela aceita que você envie para ela um arquivo zip.
Então, a gente pode ou enviar para a Lambda um arquivo zip, ou provavelmente ali o nosso arquivo jar, nosso arquivo .jar. Então, como é que funciona o nosso processo dentro do desenvolvimento Java? Cara, a gente tem aqui dentro do nosso POM, e a gente pode executar os comandos ali de verify. Então, não sei se vai dar certo esse comando aqui, saber que não vai dar certo, mas a gente pode executar via linha de comando aqui. Também não sei se vai dar certo esse cara aqui. Não sei se eu tô com o Maven configurado. Eu acho que deve ir. Ó, quando a gente roda o comando verify, ele vai rodar ali o processo de build, ele vai rodar os seus testes, e no final ele vai criar um artefato do seu projeto. Então aqui, ó, no nosso caso, ele deu um build success. Então quer dizer que ele passou ali pelos testes. Então a gente fez semana passada os testes, ele já executou aqui. E depois ele começa a fazer um processo de empacotamento desse teu projeto para ele virar um jar, um executável ali Java. Só que, como aqui no nosso desenvolvimento a gente está utilizando o Spring Cloud Function, o jar ele costuma ser um arquivo muito grande, então costuma ter várias dependências ali, onde nem sempre você vai estar utilizando. Quando a gente utiliza ali o Spring Cloud Function, além de ganhar outras funcionalidades, ele traz aqui pra gente um plugin do Maven que ele se chama Maven Shade. O Maven Shade ele vai estar diminuindo o processo ali de build do nosso jar para que ele seja um artefato menor, digamos assim. Com isso, reduz ali o nosso tamanho da lambda e provavelmente o nosso tempo de inicialização. Então, quando você dá uma olhada nesse plugin, né, e outros que ele tem aqui de compactação, você vê que no final do teu projeto, ele vai estar buildando, ao invés de um jar, ele vai estar buildando um zip. Então, dentro da sua pasta target, o que ele gerou aqui no final das contas não é um arquivo .jar, e sim um arquivo .zip. Que se você abrir, né, ele vai ter ali os mesmos conceitos, digamos assim, de um arquivo jar. Deixa eu abrir aqui para poder mostrar para vocês. Ó, eu tô abrindo esse arquivo zip. Olha o que ele tem aqui dentro. Ele vai ter o nosso código fonte. Então ele já tem ali os nossos properties. Ele vai ter aqui na etapa de lib as dependências que a gente acaba utilizando. Então ele faz toda uma compactação para diminuir o tamanho do nosso artefato final, digamos assim. Então, o que a gente fez aqui para poder gerar esse arquivo zip, a nossa pipeline vai precisar fazer lá também. Então, esse processo de gerar o zip ou gerar o seu jar, ele é feito dentro do GitHub ainda. Então aqui, eu não sei como é que eu posso representar um zip. Deixa eu ver aqui um package, sei lá. Eu vou deixar com essa cor aqui mesmo. Deixa eu ver se eu botar outra cor. Tá bom. Então esse aqui vai ser o nosso app.zip. E quem vai estar gerando esse cara aqui é a nossa pipeline. Então a nossa pipeline, além de permitir, então ao invés desse permito, esse REPL, né? Ele vai estar executando o comando Maven. Então ele vai estar executando aqui esse mvn verify para poder gerar o nosso arquivo zip. Que se fosse um outro projeto convencional, seria um arquivo jar. Beleza? Oh, meu Deus. Beleza. Então ele gerou aqui o nosso zip. Depois que ele gerou o nosso zip, agora sim eu já tenho meu processo buildado, então já sei que o meu teste passou, e ali o meu projeto está compilando certinho, né? Eu preciso fazer o deploy desse cara dentro da AWS. Então o que o nosso projeto vai fazer? Build aí dentro do nosso GitHub Cloud. A nossa actions, primeiramente, ela vai fazer um upload. Então eu vou deixar aqui como passo 1. Upload appzip, ou appjar/zip, tá? Dentro de um bucket. Então ele vai pegar esse camarada aqui, deixa eu mudar essa cor, só por causa de toque aqui. Ele vai fazer o upload desse cara dentro de um bucket, onde ele vai armazenar todos os códigos-fonte que foram buildados. Buildei no GitHub Actions, eu mando um comando de s3 copy e eu vou fazer o upload desse cara dentro do meu bucket. Beleza. Depois que eu fiz o upload dentro do bucket, eu preciso armazenar qual é a chave desse arquivo, né, dentro do meu bucket, para minha Lambda poder utilizar. Então, para minha pipeline ter uma certa inteligência, eu vou estar colocando esse caminho, né, do arquivo dentro da parameter store. Então, aqui eu vou estar preenchendo, ou melhor, salvando arquivo, salvando o caminho, né, do
arquivo jar zip. Salvando não, armazenando. Salvando tá melhor. Beleza. Salvando o caminho do arquivo jar zip. Então aqui eu vou colocar um fundo também para facilitar a leitura. E beleza. Então o que eu fiz? Buildei, fiz um upload lá dentro da S3 e dentro da Parameter Store, que você pode imaginar o Parameter Store como uma chave valor, tá? Imagina que como se fosse a Parameter Store, se você nunca utilizou, como se fosse isso aqui. Tipo, você tem ali um nome de um parameter. Então eu vou deixar, por exemplo, o parâmetro vai ser app/stable, por exemplo. E aqui dentro você vai ter o seu valor. Então aqui, no nosso caso, ó, deixar como value, vai ser tipo /app/app.zip. Ou é /s3/app.zip, por exemplo. Então o seu parameter store, ele vai estar armazenando isso aqui, ó. O seu parâmetro e qual é o seu valor. Beleza? Então é isso aqui que a gente guarda dentro do parameter store. Agora que eu guardei já qual é o nosso parâmetro, então dentro da Parameter Store eu vou estar guardando qual é o caminho para o meu zip. Quando eu precisar agora fazer o deploy dentro da minha Lambda, eu primeiramente vou para saber qual é o meu zip estável, então eu vou bater no parâmetro app_stable. E com isso eu pego esse valor e eu vou no S3 para saber qual é o meu código fonte. Então o que a nossa pipeline faria? Ela fez o upload aqui, ela salvou o arquivo dentro do Parameter Store, e aí sim, depois ela vai fazer todo o processo de Terraform. Então ela vai fazer a criação das infras, tá? E no final, ela vai ler, digamos assim, ali do nosso Parameter Store, e vai fazer o deploy do código na Lambda. Então, no fluxo da nossa pipeline, é que eu tô tirando o fluxo de Terraform Infra, tô falando só da parte de código, tá? De implantação de código. Ele vai funcionar nessa forma. A gente vai estar lendo do Parameter Store, depois que a gente salvou, e fazendo deploy ali dentro da nossa Lambda. Deu para pegar a ideia desse fluxo aqui? De tipo, a gente tá gerando primeiramente o artefato, isso tudo tá na camada do GitHub, gerei ali meu zip, agora eu mando para AWS, então eu vou mandar aqui pro meu Code Artifacts, salvo qual é o caminho dentro do Parameter Store, e depois eu faço deploy na Lambda. Eu vou trazer aqui para vocês dois fluxos, tá? Fluxo de desenvolvimento e agora o fluxo de produção. Ó, a gente fez o merge aqui, vamos supor, para develop. Quando eu fiz o meu merge para develop, então o meu código fonte nunca foi mergeado, o que a gente vai fazer? Vou até enumerar aqui para poder facilitar. Primeiro eu vou fazer um Maven Verify. Beleza, deu certo? Depois eu vou fazer um Assume Role. Vou até deixar aqui, Assume Role. Depois que eu fiz o meu Assume Role, eu vou estar fazendo o meu upload do meu app jar, depois eu vou estar salvando dentro ali do meu Parameter Store e por fim eu vou estar fazendo o deploy do código dentro da Lambda. Então esse aqui é o caminho passo a passo de um fluxo de develop. Beleza? Quando a gente fala agora de um fluxo de produção, então imagina agora que o usuário ele pegou e ele fez o merge para main. Então ele fez isso aqui, ó, merge na main. Então ele pegou o seu código fonte de develop e ele jogou para main. Quando ele joga para main, cara, eu não preciso buildar o meu projeto novamente, beleza? Porque ele já foi buildado na etapa de develop. Então, o que a gente vai fazer agora? Quando eu recebo um merge para main, eu já vou diretamente fazer o assumir role. Então eu vou assumir a minha role. Eu vou bater no meu parameter store para saber qual é o parâmetro, né? Qual é o meu artefato que já foi buildado anteriormente e ele tá de forma estável. Então eu vou pegar esse caminho aqui, s3app.zip, e com isso eu vou fazer o deploy do meu código na Lambda de produção. Então essa aqui vai ser a diferença entre um fluxo de desenvolvimento, que é onde eu faço o Maven Verify e faço o upload aqui e gravo na Parameter Store, de um fluxo de produção, onde eu pulo essas etapas. Produção não tem build novamente do projeto, não tem upload no Code Artifacts, tem somente a leitura do Parameter Store e o deploy na Lambda, porque o projeto ele já passou por um processo de build. Bom, fez sentido para vocês? Deu para pegar essa linha de raciocínio? Consegui entender, mano.
Só uma dúvida. Porra. Aquele primeiro passo que você falou, o MVN Verify, ele vai ser então o step do Terraform para iniciar a parte quando você der o merge para develop. Ele vai estar naquele arquivo como um step do develop. Desculpa, é que eu me enrolei aqui, mas é isso. Eu entendi. Sim, Ó, o Maven Verify, ele não tá dentro do Terraform, tá? Ele vai ser dentro daquele arquivo do Actions. Eu não sei se tu quis dizer isso, né? Mas ele vai estar dentro desse arquivo aqui, ó, CI/CD. E aqui dentro a gente vai ter um código bash mesmo, executando mvn verify. Aí com isso ele vai gerar o nosso zip. Depois disso, com esse zip que ele vai estar, digamos assim, no servidor do GitHub, como eu já vou ter o processo do assume role, ou seja, já vou ter a conexão com a AWS, eu vou fazer um processo de copy. Então eu vou estar utilizando ali aquele comando, deixa eu fazer aqui, tipo, AWS S3 copy. Então eu vou deixar, tipo, minha máquina, digamos assim, que é no caso GitHub Actions, para AWS. Então caminho AWS. Então, eu fiz mvn verify, ele gerou o zip dentro do meu computador, ou dentro do GitHub Actions. Quando eu dou o S3 copy, ele vai fazer o upload desse cara para dentro do bucket. Aí sim ele vai continuar o processo. Então, depois que ele joga pro bucket, aí ele vai e faz todo o processo de salvar no parameter e deploy na Lambda. perfeito. Beleza, mano. Beleza? Entendi. Valeu. Boa, deixa eu ver aqui se no YouTube alguém tem algum ponto. Tá dando pra pegar ideia, galera, dessa parte aqui da pipeline? Hoje é um assunto mais avançado, digamos assim, mas eu acho que é super importante a gente conhecer cada etapa, né? Boa. Valeu, Bial. Mandou ali. Show de bola, velho. Bom, gente, pra hoje, a gente não vai conseguir fazer essa etapa aqui da parte de aplicação e da parte de infra, mas na semana que vem, com certeza, a gente vai fechar a criação desse projeto aqui como um todo, de criar os módulos Terraform, tá? Da parte de criar a Lambda, criar o API Gateway, criar as tabelas no Dynamo. Então, isso tudo, a gente já fez aqui o esqueleto. Cara, a partir disso aqui, a gente não precisa mais mudar nada da parte de infra, digamos assim, a gente já consegue executar. Na semana que vem, a gente vai estar ajustando o nosso CSD YAML para fazer esse processo de build, processo de copy para dentro do bucket, né? E com isso a gente vai finalizar, né, a implantação aqui do nosso site dentro da AWS. Depois a gente vai ter algumas otimizações para fazer, então eu queria até abordar hoje, mas acabou que não vai dar tempo, a parte do Snap Start. Então a nossa aplicação, ela está utilizando Spring Boot. Então o Spring Boot, ele carrega por si só um tempo de inicialização um pouco maior. Para a gente reduzir isso tudo, a gente tem esse conceito da Lambda, que é o Snap Start, que é quando você está subindo a sua aplicação dentro ali da AWS, ele tira de fato um snapshot da memória da sua aplicação, quando ela já está inicializada, fazendo com que, quando você precise inicializar o seu projeto de novo, ele corte aquele tempo de inicialização do Spring Boot, onde ele costuma às vezes demorar 3 segundos, 4 segundos, ele vai reduzir drasticamente esse tempo de startup com essa feature do Snap Start. Então a gente vai ver bastante coisa boa nas próximas semanas e eu tô empolgado para fazer, mas por hoje aqui a gente já viu bastante coisa também. A gente já entendeu todos os conceitos aqui de uma pipeline, a gente já entendeu o processo de assume role, né, como que faz o processo de build, e a gente continua na semana que vem. Se vocês ficaram aqui e gostaram da forma como a gente tá passando esse conhecimento e quer conhecer um pouquinho mais sobre a nossa formação, que é a FBR, aí eu faço um convite aqui para vocês para escanearem o QR Code ou clicarem no link aqui na descrição, tá? A FBR é a nossa formação, onde a gente pega ali, para quem tá começando na programação e quer dominar até conceitos mais avançados. Então você tem um módulo de Kickstart, que é onde você apresenta ali a programação, você entende como instala o Java, a parte de variáveis, tipos de dados, condicionais, repetição. Cada aula que você faz aqui tem um projeto, tá? Então é uma aula teórica, prática e um exercício para você fixar. Quando você fecha o Kickstart, você vai ali para orientação a objetos, que segue o mesmo conceito. Você aprende ali os pilares, o que é uma classe, o que é um objeto. Cada pilar da orientação, você tem projeto, por exemplo, um jogo RPG que a gente acaba desenvolvendo lá dentro. Então, cada módulo que você vai fechando tem um projeto para você desenvolver e compartilhar depois no LinkedIn para ganhar mais visibilidade. Depois que você fecha a parte de orientação a objetos, tem a parte de Spring Boot,
onde segue o mesmo conceito, você vai sair ali do zero, entendeu? O Spring Boot, o Maven, os projetos como Threadflex, Customer Connect, E-Commerce, JBank, Smart Stock. Então, cada projeto que a gente faz aqui usa conceitos diferentes, tá? E a gente, no final, sempre incentiva ali você compartilhar no LinkedIn para ganhar mais visibilidade. Fechou a parte do Spring Boot? Você vem ali para a parte de testes e QA. Então, você vai aprender também os fundamentos de teste, pirâmide de teste, o que fazer, o que também não fazer na parte de teste. Você vai, cada módulo, confesso aqui novamente, a gente vai ter projetos para você, então 2 mini projetos aqui na parte de testes unitários, a parte de teste mutante com PyTest, a parte de teste de integração, você vai ver ali teste containers, Wiremock, Local Stack, Sepsi Connection, teste end-to-end também com BDD e Cucumber. Então a gente avança bastante aqui para você ter uma base bem sólida na parte de teste. Fechou a parte de teste? Aí sim você vem para a parte de Spring Security, onde a gente já viu os primeiros conceitos de autenticação, autorização, as principais vulnerabilidades e como que a gente resolve, e agora a gente também já entendeu toda a arquitetura do Spring Security. Nas próximas semanas a gente vai incluir novos módulos aqui na parte de Spring Security, e a nossa formação ela funciona dessa forma. Então a gente já tem bastante conteúdo liberado, e nos próximos meses a gente ainda vai incluir mais conteúdos lá dentro. Além disso tudo, toda segunda tem a nossa live, que é o que você está vendo nesse momento, onde a gente já abordou outros assuntos, e também a gente está desenvolvendo esse site do zero. Então essa live vai ficar gravada aqui, e se você entrar e quiser pegar toda a primeira live, né, e desde o histórico do projeto até hoje, já está disponível lá para você também. Então é um baita aprendizado que você tem, desde um começo de projeto onde não tinha nada, até hoje, onde a gente já está fazendo a pipeline Terraform. Então é isso, o objetivo aqui do nosso encontro de hoje. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. A gente fez bastante avanço aqui no nosso projeto, né? E na semana que vem a gente continua ainda mais. Beleza? Então fica aqui o convite para você, se você gosta do nosso método aqui de ensino, clica aqui no link e conheça um pouquinho mais sobre a FBR. Show de bola? Bom, gente, é isso. Alguém tem mais alguma dúvida, algum ponto? Senão a gente encerra aqui por hoje. Novamente agradecer, Brunão, pela aula. Uma baita aula hoje, cara. Valeu mesmo e até a próxima. Fica bem aí e se cuida. Valeu. Boa. Valeu, Wallace. Valeu, pessoal. Boa noite, viu? Bom descanso pra vocês. Tamo junto. Tchau, tchau. Valeu, Bruno. Boa noite. Valeu, obrigado. Então, valeu. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.